Jeremias capítulo 11. A aliança quebrada. Eis a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Escutai bem os termos dessa aliança, todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor, o Deus eterno de Israel: maldito o homem que não der ouvido às palavras dessa aliança, que ordenei a vossos antepassados no dia em que os libertei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, e lhes dei esta palavra. Ouvi a minha voz e fazei tudo de acordo com o que vos ordeno. Assim sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que jorra leite e mel, exatamente a terra que possuis hoje. Então respondi: Amém, é verdade, ó Senhor. Então o Eterno continuou a falar-me: proclama, pois, todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi e cumpri todos os termos dessa aliança, porquanto várias vezes adverti vossos antepassados, desde o dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, declarando: ouvi a minha voz. Contudo, não escutaram, muito menos prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração, impiedoso e maligno. Por isso, executei contra eles todas as penalidades previstas nos termos dessa aliança, aos quais lhes ordenei expressamente que cumprissem. Todavia, não o fizeram. Disse-me mais Yahvé: achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os erros e pecados de seus antepassados, que se recusaram a ouvir as minhas palavras e seguiram outros deuses para lhes prestar culto e adoração. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais e antepassados. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor: estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão jamais escapar. Suplicarão em alta voz a mim, mas eu não lhes darei ouvidos. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles se devotaram e queimaram incenso. Esses, no entanto, de modo algum os livrarão quando vier o dia da calamidade se abater sobre eles. Os teus deuses são muitos e variados, tão numerosos quanto as tuas cidades, ó Judá. E os altares que tendes construídos para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa e abominável chamado Baal, são tantas quantas são as ruas de Jerusalém. Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa desse povo, tampouco clames ou levantes súplicas e petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quanto rogarem a mim na hora da desgraça, o que a minha amada faz no meu templo cheio de intenções enganosas. Porventura os teus votos e as carnes que consagraste haverão de evitar o castigo que se avizinha contra ti? Poderás então seguir exultando em meio ao prazer que tendes com o mal que praticas? O Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto. Ele a arrasará em meio ao fogo, e todos os seus ramos serão quebrados, porque o Todo-Poderoso dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti um castigo em forma de calamidade por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, e assim acenderam minha cólera quando queimaram incenso a Baal. O povo conspira contra Jeremias. Fiquei sabendo, pois o Senhor me revelou, o Eterno: tu me fizeste entender as tuas ações, mas eu era como um cordeirinho manso que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com o pão de sua seiva, o seu fruto. Avante, cortemo-lo na terra dos viventes, para que o teu nome não seja mais lembrado. Ó Yahvé dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente de todos, espero, portanto, contemplar a tua santa vingança sobre eles, pois diante de ti depositei a minha causa e petição. Em vista disso, assim respondeu Yahvé em relação aos homens de Anatote, que procuram uma maneira para tirar minha vida, ameaçando: não profetizeis em o nome de Yahvé, para que não encontres a morte em nossas mãos. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os punirei severamente,
Os moços morrerão pela espada, seus filhos e filhas morrerão de fome, e não ficará nem sequer um remanescente, pois farei vir sobre toda a população de Anatote enorme desgraça. Sim, eis que aquele será o ano do grande castigo. Jeremias, capítulo 12. O dilema da felicidade dos maus. Tu és justo, ó Yahvé, Senhor, que sou eu para questioná-lo. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu o plantastes e eles criaram raízes, cresceram e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração e da atitude deles. Tu, porém, me conheces bem, ó Yahvé. Tu me observas e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia do abate. Até quando a terra pranteará em seu luto e a relva de todo o campo estará seca. Perece os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles costumam dizer: Deus não dá atenção ao que estamos fazendo na terra. A resposta de Deus, o Eterno: Ora, Jeremias, se te propusesse a correr com os seres humanos e te cansastes, como poderás competir com os cavalos? Se tropeças mesmo em terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa de teu pai, estes mesmos agem com perversidade para contigo. Eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confie neles, ainda que te elogiem e façam grandes promessas. Oráculo contra os adversários. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei aquela a quem amo nas mãos dos meus inimigos. Minha herança transformou-se para mim como um leão numa floresta, levantou-se sua voz contra mim, por isso eu a odeio. Porventura a minha herança transformou-se em ave de rapina ou numa toca de hienas? Aves sanguinárias andam rodeando sobre ela? Então ide, reuni todos os animais do campo, trazei-os para o banquete. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisotearam a minha propriedade, tornaram minha preciosa terra em um deserto árido e sem vida. Eles a transformaram em desolação, e arrasada ela clama a mim. Toda a terra está dizimada, mas ninguém se importa com isso. Sobre todas as colinas vazias do deserto vieram exterminadores, porque a espada de Yahvé devora desde uma extremidade da terra até outra. Não há tranquilidade para ninguém. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Afadigaram-se para nada conseguir. Ficaram decepcionados com as vossas colheitas por causa da ira ardente de Yahvé. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da herança que eu concedi a Israel, meu povo. Eu os arranquei da terra e tirarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, eis que voltarei a ter compaixão do meu povo e os farei retornar cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a ter uma atitude compatível com o que espero do meu povo e jurarem pelo nome de Yahvé, dizendo: juro pelo nome do Senhor, assim como vos ensinaram a jurar por Baal, então sereis estabelecidos no meio do meu povo. Entretanto, se não quiserem ouvir, arrancarei aquela nação completamente da terra e exterminarei a severa Yahvé. Jeremias, capítulo 13. O cinto que não serve para nada. Assim me ordenou Yahvé: vai e compra um cinto de linho e coloca-o em volta da tua cintura, mas não permitas que se molhe na água. Então comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e coloquei em minha cintura. Então me veio a palavra de Yahvé uma vez mais, dizendo: levanta-te, toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura. Vai ao Perate, Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Parti em direção ao Eufrates e o escondi ali como Yahvé havia me orientado. E passados muitos dias me ordenou Yahvé: dispõe-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali.
Então fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde eu havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Em seguida veio a mim a palavra do Senhor. Assim dizia Yahvé: eis que semelhantemente farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Esse povo impiedoso e maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções de seu coração e que confia e segue a outros deuses a fim de lhes prestar culto e serviço, ficará como este cinto que agora já não serve para mais nada. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, declara o Senhor, a fim de que se constituísse no meu povo para meu renome, glória, honra e louvor. Todavia, eles preferiram não me dar ouvidos, afirma o Senhor. As vasilhas de couro cheias de vinho. Portanto, tu lhes comunicarás esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel: toda vasilha de couro própria para guardar vinho deverá ser cheia. E se o povo te contestar dizendo: será que não sabemos nós muito bem que toda vasilha de couro como essa deve ser cheia com vinho? Então tu lhes profetizarás: assim diz o Senhor, eis que eu farei que todos os habitantes dessa terra fiquem embriagados, até mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu mesmo os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, alerta Yahvé. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. O perigo do cativeiro é iminente. Sendo assim, escutai e prestai atenção, não sejais arrogantes e teimosos, porquanto Yahvé falou: dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que cheguem as trevas e antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que, esperando vós a luz, ela a transforme na mais densa escuridão e a reduza à noite sem fim. Contudo, se não ouvirdes, prantearei em secreto por causa do vosso orgulho, e os meus olhos chorarão amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo. Dizei, pois, ao rei e à rainha mãe: eis que é chegado o tempo da vossa humilhação. Descei do trono, pois as vossas coroas gloriosas já rolaram de sobre as vossas cabeças até o chão. As cidades do Neguebe estão fechadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado cativo, todos foram exilados. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado, o teu grandioso e lindo rebanho? Que dirás quando instituírem como dominadores sobre ti aqueles com quem cultivasse amizade e aliança? Não terás dores como as de uma mulher em trabalho de parto? Se disseres no coração: por que toda essa calamidade se abateu sobre nós? Ora, saibas que foi por causa de teus muitos e graves pecados que as tuas vestes foram levantadas e fostes violentada. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também poderei vós fazer o bem, estando tão habituados a práticas do mal? Por isso, eu os espalharei como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a tua sorte, a porção que determinei para ti, assegura o Senhor, porquanto te esqueceste de mim, me abandonaste e confiaste em mentiras. De igual modo, levantarei as tuas roupas sobre o teu rosto e a tua vergonha serão todas expostas. Eis que tenho observado os teus atos abomináveis, teus muitos adultérios, os teus relinchos sensuais, toda a tua prostituição absolutamente sem pudor sobre as colinas e nos campos. Ai de ti, ó Jerusalém! Até quando continuarás desse jeito, impura?